Olá, Isaías Silva, instrutor de trânsito. Estou aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo anterior eu falei que tinha esgotado o assunto, mas assim, foi até melhor para não ficar um vídeo muito longo. E sobre a classificação das vias, gente, a gente precisa dar uma continuidade aqui, porque é um assunto muito importante para o dia da sua prova. Então, além de saber classificar as vias, você vai ter que saber aplicar a velocidade numa determinada via, caso não haja placa indicadora da velocidade, né, máxima permitida. Então, se não tem uma placa ali de velocidade máxima permitida, você vai ter que aplicar uma velocidade à via que você está. Então, para isso é importante você saber identificar a via que você está, para que você possa aplicar a velocidade correta e não ser penalizado, né? Ou até mesmo, né? Quando eu falo de penalizado, gente, não é só uma multa não, tá? Porque eu acho que isso é o de menos. Você trabalha e paga. O problema é quando você é penalizado com a perda da vida. Então a gente precisa cuidar do que nós temos, do nosso bem mais precioso, que é a vida. E aí, voltando aqui ao assunto, você precisa identificar qual a via que você está e você vai saber também aplicar a velocidade adequada para aquela via. Por exemplo, eu estou numa via local. Estou numa via local. E aí, eu não sei que velocidade aplicar, porque eu não vi placa. Gente, dependendo da situação, você vai andar de acordo com o contexto, tá? Como eu falei, uma via local, às vezes você encontra muita criança no meio da rua, pessoas sentadas, batendo papo a cadeira no meio da rua, né? Porque eles sabem que ali só passam eles mesmos, então tá muito tranquilo. Algumas, tá, gente? Tem vias locais que não necessariamente são ruas sem saída. Foi só um exemplo que a gente deu aqui para contextualizar. Então, você vai aplicar a velocidade compatível com a segurança, beleza? Só que tem a velocidade máxima, tá tudo tranquilo. Até quantos que eu posso andar nessa rua, já que não tem placa? É uma via até um pouco grande, dá para eu andar um pouquinho. Dá para andar até uns 40 por hora. Posso? Não. A regra diz que uma via local, se não houver placas, tá? Indicando a velocidade, mostrando a velocidade máxima permitida, você vai aplicar uma velocidade máxima de 30 km por hora. E existe uma perguntinha muito comum em prova, que eles vão falar assim, ó: você está andando em uma via. Aí você pensa assim, tá, qual via? Ele não dá nenhuma característica da via. E você não tem placa de sinalização. Opa, então na via nem placa eu tenho. Ele não falou qual via. Ele só vai perguntar assim: qual a velocidade máxima que você vai andar? Gente, ele não falou nenhuma via. Então você pega a menor velocidade máxima, que é 30 km por hora. Aplica essa e está resolvido o seu problema. Beleza? É claro que na prática não é assim, tá, gente? Você vai olhar, vai ver as características da rua e vai aplicar a velocidade certa. Mas na questão de prova, às vezes fica questões muito abertas. E aí dá margem para muita interpretação. Então você trabalha com a menor, é questão de lógica. Beleza? Então tá. Porque a menor velocidade máxima que existe, tá, é de 30 km por hora, onde não houver sinalização, gente. Guarda isso. Porque tem gente que vai responder questões erradas na prova, porque ele vai achar que ele tem que andar aquilo ali sempre. Não é sempre. É quando não houver sinalização. A pessoa, quem vai sinalizar a via, né, quem tem jurisdição sobre a via, o órgão que tiver, ele pode entender o seguinte: é uma via local, mas eu vou colocar aqui 10 km por hora. E pronto, está sinalizada. Agora, quando não está sinalizado, aí você vai olhar qual a condição do local. Tá, mas que via essa? Trânsito é via local? Eu vou aplicar uma velocidade aí máxima de 30 km por hora. Máxima. E eu posso andar a menos que isso, caso eu entenda que eu preciso andar, né, para evitar algum perigo, né, e cuidar da segurança de todos na via. Tranquilo? Então, via local, qual a velocidade? Isso mesmo, acertou. Quem colocou aí 30 km por hora, onde não houver sinalização. Segundo tipo de via que nós vamos falar da velocidade, caso não haja sinalização. Estou repetindo, a repetição melhora o aprendizado, tá? Por isso que eu falei que nós vamos facilitar aqui. Então,
Via coletora. Qual a velocidade máxima onde não houver sinalização? 40 km por hora, onde não houver sinalização. E se houver sinalização? Às vezes a pessoa colocou ali que sinalizou aquela via, colocou 50 por hora, mas é uma via coletora. Tá? Eu nunca vi isso aí não, tá, gente? É um caso hipotético. Mas eu estou dizendo que onde não houver sinalização, velocidade máxima permitida para a via coletora, 40 km por hora. Outro tipo de via, né? A via arterial ou vias arteriais, né? E aí você vai entender que é uma avenida. Qual a velocidade máxima onde não houver sinalização? Isso mesmo, acertou quem falou 60 km por hora. E uma via de trânsito rápido, gente. Qual a velocidade máxima onde não houver sinalização? 80 km por hora. E uma questão muito comum em prova, via de trânsito rápido, uma das coisas importantes, tá, gente, para se guardar, é que veículos, como é que chama? Ciclomotores não podem circular por ela. Então, uma questão de lógica. Um ciclomotor, ele não chega a 50, não pode chegar a mais de 50 km por hora, né? Ele não pode ter isso aí, né? Se tiver, não é ciclomotor mais. Mas aí, a velocidade é 80 por hora. Imagina esse cara esguelando a motoquinha dele lá, a mobilete dele, para andar em 50 por hora, né? E a galera tá passando lá 80. Então, uma questão de lógica. Tranquilo, pessoal? Até aí? Então, o que você vai precisar saber para responder questões de prova? Você vai precisar saber identificar a via. E eu vou repetir aqui, ó, tá? Que eu já falei em vídeo anterior. Como é que eu identifico uma via local? É um trânsito realmente de localidade, tá? Você vai identificar através de uma rua sem saída, as ruas que se ligam à principal do bairro, a maioria delas, tá? Não todas, mas elas são de trânsito local, tá? Velocidade máxima permitida, 30 km por hora onde não houver sinalização. Uma via coletora, olha o nome, ela coleta o trânsito. Vamos pensar na via principal de dentro do bairro. Ela tira o trânsito do bairro para jogar para fora do bairro, tá? Então, grande característica da coletora é essa, coletar o trânsito das vias locais e distribuí-los nas vias arteriais ou de trânsito rápido. Mas o que? Via coletora, já falei. Via arterial, então você vai pensar numa avenida, placas, faixas e semáforos, tá? Uma grande característica dela é essa, e cai na prova. Ela é totalmente sinalizada com placas, faixas e semáforos. Mas o que? Você tem travessia de nível ali, pedestre atravessa ali, porque tem faixa, né? Mas o que? Acho que já dá para fazer uma provinha legal. Velocidade máxima permitida na via arterial, 60 km por hora, onde não houver sinalização. Vamos lá. Vias de trânsito rápido, 4 características importantes, tá, gente? Qual a primeira? Não tem travessia de pedestre no mesmo nível. Segunda, não tem interseção no mesmo nível. Interseção é cruzamento. Não tem interseção no mesmo nível. Terceira, você não tem acesso direto aos lotes lindeiros, tá? Posto de gasolina, estacionamento, prédio que você mora, não tem acesso direto, não tem nenhuma, em nenhum lugar tem-se uma abertura para você sair dessa via de trânsito rápido e já entrar direto no prédio, né? Até porque você vai ter que abrir o portão, vai ter que parar, e trânsito rápido não pode acontecer isso, tá? E por último, gente, todos os acessos da via de trânsito rápido são acessos especiais, pontes, túneis e viadutos. Tranquilo? Essas são as vias urbanas, tá? Recapitulando a aula passada, as vias são separadas em urbanas e rurais. Eu já te falei dos 4 tipos dentro da urbana. Agora eu vou te falar de 2 tipos dentro das rurais, né? Quais são essas? 2 tipos dentro das rurais são as rodovias e as estradas. Qual a diferença entre elas? Recapitulando, o piso, o chão, o pavimento, né? As rodovias são vias rurais pavimentadas, tá? Vamos pensar em asfaltada? Rodovia, vias rurais asfaltadas ou pavimentadas. Estradas, vias rurais não pavimentadas. Qual a velocidade máxima para a estrada onde não houver sinalização? Estou falando da estrada primeiro,
porque é mais simples de entender, tá? Onde não houver sinalização nas estradas, tá, gente? Né? Piso batido, chão batido. Nas estradas onde não houver sinalização, velocidade máxima 60 km por hora. As rodovias, gente, assim como outras vias também, podem ter pista simples ou pista dupla. Mas isso é muito interessante quando se trata de rodovia, porque a legislação, ela diz que você tem velocidades diferentes para aplicar em rodovia de pista simples e pista dupla. Tá, mas o que é uma pista simples? Gente, pista simples é quando você, vamos pensar em, né, mão dupla, beleza? Carro que vai, carro que vem. E você não tem nenhuma estrutura física dividindo essa pista. Ou seja, qualquer coisa que acontecer, eu que estou aqui na pista do lado de cá, eu passo para a pista de lá, né? Desculpa, a faixa de quem vai no sentido do norte. Quando pensa que não, eu posso passar para quem vem no sentido contrário, beleza? Então, a gente vai pensar em pista simples quando você tem simplesmente, pista simples é simplesmente pinturas no chão para dividir, tá? As faixas de quem vai no sentido para as faixas de quem vem no sentido contrário. Beleza, gente? Isso é uma rodovia de pista simples. Agora, rodovia de pista dupla, aí você vai pensar no seguinte: rodovia de pista dupla, eu tenho no meio, dividindo quem vai e quem vem, eu tenho no meio uma estrutura física, né, capaz de impedir que eu passe diretamente para lá. Então, para você entender pista dupla e pista simples, é assim que você vai pensar, beleza? Então, qual que é a velocidade máxima permitida? Aí você vai ter que saber em qual veículo que você está. Por exemplo, eu estou em um automóvel, uma caminhonete, uma caminhoneta, uma motocicleta, a minha velocidade máxima é 100 km por hora, porque é uma pista simples, ela é perigosa, só tem uma pintura, é simplesmente uma pintura, olha que legal para você guardar, simplesmente uma pintura que divide fluxos em sentidos opostos, né? Então, rodovia de pista simples, beleza? Aí qual que é a velocidade máxima? 100 km por hora, beleza? E para os demais veículos, né? Fora os que eu já falei, que são para motocicleta, caminhoneta, caminhonete, né? 100 km por hora, beleza? Então, o número 100, ele possui um algarismo 1, certo? 1 e depois vem 2 zeros, correto? Tranquilo até aí? Eu creio que isso vai te ajudar, hein? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar de pista dupla. Guarda essa informação, número 100 só tem um algarismo 1, né? Agora, nós vamos falar da pista dupla. Pista duplicada. Quantos algarismos, né, a gente vai precisar agora para lembrar? Aí a velocidade máxima para caminhonete, motocicleta, motoneta, caminhoneta, automóveis, já é 110 km por hora. Como é que eu escrevo 110? Um algarismo 1, outro algarismo 1 e depois um 0. Então, quantos algarismos 1 eu tenho? 2 algarismos 1. Então, eu estou te falando de pista duplicada. Pista duplicada, a velocidade máxima para caminhonetes, caminhoneta, automóveis, motocicletas e motonetas, né? A velocidade máxima é 110 km por hora. Tá? E os demais veículos, eles continuam, gente, com a velocidade de 90 km por hora. Tranquilo? Então deu para você entender o que é pista simples e pista dupla? Não deu? Volta o vídeo. Não entendeu? Manda mensagem pra gente, manda no zap, manda... você vai lá no Instagram, Isaías Silva, instrutor de trânsito, digita meu arroba lá, você vai me encontrar lá, né? Manda essa dúvida pra gente, tá bom? E a gente vai tentar esclarecer para você. Mas volta o vídeo, eu creio que vai ser útil você entender essa questão. E não é difícil responder essa questão na prova. Por exemplo, como é que ela cai lá? Tinha um caminhão numa pista simples, numa rodovia de pista simples, e ele não sabia qual velocidade empregar. Ou você estava no caminhão, numa rodovia de pista simples, e não tinha placa, né, dizendo qual a velocidade, né, a placa da velocidade máxima permitida, né? A pergunta é:
Qual a velocidade máxima que você pode andar nela? Lembra que você estava no caminhão. Para um caminhão, 90 km por hora, tanto na pista simples quanto na pista dupla. Agora mudou a pergunta. Você está no seu automóvel e você se depara, se percebe dentro de uma rodovia de pista simples, certo? E você não sabe, não tem placa indicando qual a velocidade máxima permitida. Qual a velocidade você deve andar? Gente, é pista simples, 100. E se fosse pista dupla? 110, 110. Beleza? Um abraço para vocês, foi a dica.